Olá pessoal, aqui é o André Barros, o Moneymaker. Bom, esse é só o segundo vídeo aqui do canal e, a bem da verdade, a ideia não é ter uma data certa, regular, para estar postando um vídeo novo. Pelo menos por enquanto. Pode ser que a gente chegue aí num momento em que toda semana ou a cada 15 dias tem um vídeo novo. Eu, na verdade, vou postar ou vou subir um vídeo aqui no canal quando eu achar que tem um tema novo, relevante, alguma coisa bacana para a gente bater um papo. Que é o caso de hoje. Em alguns momentos, quem me assina no relatório Moneymaker em Ação pela Inversa deve ter visto o relatório que eu chamei de 90 dias. Foi no dia 26 de abril que eu subi esse relatório. Quem me acompanha no Twitter também já deve ter visto alguma referência a esses 90 dias. Na verdade, mais do que 90 dias, 90 pregões, o que torna a coisa ainda um pouquinho mais extensa. O que eu quis dizer com isso? Naquele momento, dia 26 de abril, quando eu escrevi o texto, escrevi essa perspectiva, a gente estava no início da jornada da tramitação da reforma na comissão especial. A gente também estava com algumas notícias de um iminente acordo comercial Estados Unidos e China, que é um tema do mercado externo bastante relevante, que está influenciando bastante o nosso mercado aqui interno também. A gente não está desconectado, a gente não é uma ilha. E naquele momento, o que eu tentei dar perspectiva para os meus assinantes, para aquelas pessoas que me acompanham, é que essa tramitação da reforma, ela pode sim ser mais longa do que as notícias ou do que a melhor das boas intenções do governo sinalizam. E esses 90 dias, esse meu otimismo misturado com uma dose de pé no chão e ceticismo, ele se dá justamente porque eu tenho a perspectiva de que uma aprovação da reforma da Previdência é praticamente inescapável, se é que existe essa expressão. E até por isso a oposição também tem essa consciência dessa inevitabilidade das reformas. E o que vai restar para a oposição é justamente fazer esse processo ser o mais longo e penoso possível. O que resta, lógico que eles ainda têm a possibilidade, não está descartado, de derrubar a reforma da Previdência, mas me parece que esse é o cenário menos provável. O mais provável, o que a oposição vai tentar fazer é, além de desidratá-la ao máximo, também fazer com que a discussão gere capital político para eles, uma oposição que até pouco tempo atrás estava bastante enfraquecida, mas que ganha força nos espaços que o próprio governo oferece, como foi recentemente toda essa onda de protestos com o tema de protestar contra os cortes da educação, mas que a gente viu, na verdade, foi usada como palanque para que a oposição trouxesse temas, inclusive antagônicos com esse corte dos gastos na educação. Vejam só, um dos temas que apareceram lá, além, é claro, de Lula livre, bandeiras e flâmulas de CUT, PT, o que surgiu lá foi um protesto contra a reforma da Previdência. É um contrassenso no sentido em que, para que você tenha garantido recursos não só que não sejam contingenciados, que é o que está acontecendo, mas que sejam ampliados no futuro para a educação, não só educação, mas saúde, segurança, a reforma da Previdência, ela é sim necessária. Então, o que a gente percebe nesse período que a gente vai viver é que sim, a Bolsa vai estar andando de lado, caindo, em alguns momentos breves de otimismo, até que a gente tenha esse quadro definido. A gente, quando eu menciono os 90 pregões, já se passaram 13, daquele momento até agora a gente viu uma bolsa de 96 mil, 97 mil pontos, hoje já flertando com os 90 mil, dependendo do momento que você esteja vendo esse vídeo. E quando eu falo dos 90 pregões, também tem uma razão simples, digamos. Óbvio que se a gente tiver um cenário positivo, e eu torço para ele,
os 90 pregões se convertem em algo bem menor, mas por trás disso tem todo o trâmite da reforma da Previdência que vai ter que ser passado. São pelo menos são até 40 sessões na comissão especial para daí ir para uma votação que é em turno e retorno na Câmara dos Deputados. Entre uma votação e outra são 5 sessões intercalando, e depois vamos para o Senado, onde de novo temos uma avaliação do texto, uma submissão à votação, de novo em 2 turnos. Então podemos ser otimistas, quero ser otimista, mas temos que estar preparados para essa caminhada. E naquele momento em que eu escrevia, eu lembro que havia inclusive um cenário positivo quando a gente olhava para o mercado externo, em que um dos famosos tweets que vem do Trump ou de sua equipe, mas principalmente do Trump, sinalizavam que poderia inclusive sair um acordo. A sexta-feira seguinte poderia trazer boas notícias, e foi exatamente o oposto. O que a gente viu foi uma reversão das expectativas, com o próprio Trump sinalizando de que a China não havia cumprido alguma parte do acordo, ou havia pedido renegociação de alguns termos. Não fica bem claro porque nem tudo está aberto, a negociação ainda corre dentro de 4 ou 8 paredes, né, considerando China e Estados Unidos. Mas veja que a reversão acontece, dão-se 2 passos atrás nessa negociação, e temos aí uma confluência de 2 fatores, tanto no mercado interno, que era meu maior foco, a tramitação da reforma da Previdência, quanto no cenário externo, 2 passos atrás na negociação com a China. Hoje a gente ouve comentários de que a China poderia inclusive mudar a sua estratégia e apostar no prolongar dessa discussão, apostando num novo governo, apostando que isso pudesse desgastar a candidatura de Trump. Não acredito nesse cenário. Pode até ser que a gente ouça notícias, porque faz parte da negociação que saiam informações que gerem esse tipo de tensão, mas a grande verdade, e a gente viu isso nos últimos indicadores do crescimento chinês, é que eles não estão com as melhores cartas na mão. Eles sim têm uma necessidade de que esse acordo seja resolvido. E do ponto de vista eleitoral, para Trump, ele está numa situação, eu não diria que confortável, nunca é confortável, mas que ele pode trabalhar com essa informação, no sentido em que, se ficar claro que a China protela essa negociação para negociar eventualmente com um governo democrata, essa é uma carta que Trump pode colocar na mesa, mostrando que, mais uma vez, os democratas vão voltar e vão oferecer um risco de que a China volte a ser beneficiada, que o déficit comercial entre os dois siga ou até aumente. Do outro lado, se o acordo sair e for celebrado em seu momento, ainda durante a campanha, bom, então é ponto dobrado para Trump. Então eu não vejo essa questão de China e Estados Unidos, a China jogando com a questão eleitoral como algo concreto, mas muito mais como um jogo de palavras. Bom, mas seja nos 90 pregões aqui no mercado interno, que vão estar combinados com esse estresse externo, em ambos os casos a gente tem que entender que não tem como fazer previsão, e é assim que eu tento trabalhar, é assim que eu busco atuar na minha estratégia. Quando eu olho os cenários, eu estou olhando probabilidades, nunca certezas, nunca apostas únicas. Então esse é um ponto bastante importante que vocês precisam ter em mente. Entrei nessa caminhada dos 90 pregões com um bom nível de caixa, então por volta de 45% de caixa, 55% de caixa, algumas aquisições já foram feitas no início nesses primeiros 13 pregões de tensão. Ainda acho que teremos outros, torço para que seja menos, mas o importante, e aqui vem talvez a mensagem mais relevante desse vídeo,
é que a gente não se prepara quando a coisa acontece, a gente se prepara antes. Então esse é um dos pontos da estratégia Moneymaker que eu compartilho com vocês, que é fundamental. A gente não espera que o Trump mude de ideia, a gente não espera que a oposição vença uma reforma ou torne ela dolorosa para se preparar. Na verdade, a preparação acontece bem antes. Trabalhar e ter sempre um reserva, um caixa operacional e defender ele seja nos bons ou nos maus momentos, é extremamente relevante. Hoje ter caixa na carteira me permite buscar oportunidades. Um outro ponto bastante relevante é a diversificação. Posso ter situações na carteira de alta perda desde que eu ainda veja fundamento naquela empresa. E o principal, desde que eu tenha uma diluição desse risco com outras posições na carteira, a famosa e já velha conhecida de nós, diversificação. Esses são apenas alguns pontos da gestão de risco que eu defendo, é um dos pilares da estratégia Moneymaker. Acho extremamente relevante que vocês incorporem esse tipo de visão. E, antes de tudo, por que nós adotamos uma gestão de risco? Porque nós não temos como antecipar o que acontece. Nós não temos como antecipar o futuro. Então, quem está entrando ou quem já está no mercado de renda variável precisa ter essa perspectiva. Bom, eu vou fechar esse segundo vídeo aqui do nosso canal com esse tema. Queria falar dos 90 pregões. Queria lembrar que para nosso presidente Jair Bolsonaro esse momento é uma segunda eleição, talvez seja até mais relevante do que a anterior. A anterior era possível ser ganha, e aí é o mérito, né, surpreendendo todos que acreditavam que sem dinheiro não era possível ter uma campanha presidencial, mas era possível ser mobilizado através das redes sociais, que foi o que aconteceu. Agora, é claro que as redes sociais seguem importantes, mas o que a gente vê é uma disputa, uma luta para de fato consolidar a sua agenda de governo. Conseguir a aprovação da reforma da Previdência é o primeiro passo para que ele abra caminho para outras reformas tão importantes quanto reforma tributária, a liberalização da economia em vários aspectos e, entre eles, algumas privatizações. Então, eu acredito que hoje o presidente já tem essa consciência. No início a gente via ele tendo uma disputa interna com ele mesmo de aceitar que a reforma da Previdência era inevitável e era importante. Eu espero que ele tenha essa consciência, que agora, de fato, é a eleição de verdade, é a segunda eleição de Bolsonaro. Ele precisa ter essa validação para que, além do bom, importante e relevante apoio popular, ele conte também com uma vitória política significativa. Na minha visão, a reforma da Previdência ela vai além de ter uma folga fiscal, o que já seria bastante importante, ter esse espaço para poder voltar a investir e voltar a planejar. Mas ela vai além disso. Ela traz também, se ela acontecer num nível aceitável, um ganho político para essa equipe. E aí a gente fala muito de Paulo Guedes, mas é Paulo Guedes, é também Jair Bolsonaro e toda a sua equipe, contando com esse importante milestones que vemos agora, né, nesse momento. Bom, 90 pregões, já foram 13, se for isso mesmo, se realmente a gente não tiver algum momento de otimismo que nos antecipe esse prazo, a gente volta a ver aí uma possibilidade de recuperação por volta de final de agosto, começo de setembro. Parece longo, né? Mas melhor a gente estar preparado e se organizar para isso, para que o que a gente veja sejam oportunidades e não tensão, estresse e vontade de abandonar antes da hora as posições. Ok? Bom, pessoal, era isso por hoje. Vamos juntos?